Boa noite, queridos amados irmãos. Que a doce paz de Jesus envolva nossos corações e que nós possamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje, falando sobre mundo transitórios, na pergunta 234 em diante. Assim pedimos permissão ao Mestre Jesus, essa espiritualidade amiga, que nós possamos prosseguir no nosso estudo conforme a vontade do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Na pergunta 234, Kardec pergunta aos espíritos: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? E os espíritos respondem a Kardec: sim, há muitos mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem servir de habitação temporária, espécie de bivacs, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermédias graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e entre eles gozam de maior ou menor bem-estar. Nosso comentário. São os chamados mundos bivacs de estrutura temporária que servem para estágios de espíritos recém-desencarnados ou necessitando de repouso imediato. E aí são tratados e orientados para novas reencarnações e recebem cargas energéticas através de paz, de água fluidificada, descargas elétricas e outros meios de tratamentos, a fim de recuperar forças exauridas no fenômeno da morte. Na 235, Kardec pergunta aos espíritos: enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? E os espíritos respondem a Kardec: certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Nosso comentário. A evolução do espírito mortal ocorre em todos os mundos. Por que passar? Porque todos os orbes terrestres ou espirituais têm condições de oferecer meios para essa evolução. Mas é nos mundos carnais que os espíritos obtêm maior índice de evolução. Daí a necessidade das reencarnações que, com o tempo, leva o espírito à perfeição. Na pergunta 236, Kardec pergunta aos espíritos: pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? E os espíritos respondem a Kardec: não. A condição deles é meramente temporária. Com o nosso comentário. São os mundos temporários que se desfazem à medida que não são mais necessários para agregar suas massas a outros mundos em formação, dando origem a novas formas de vida, e assim, sucessivamente, num processo de agregação e desagregação, sempre com o intuito de se ver o espírito imortal, esse andarilho do infinito.
Agora nós vamos passar para a 237, a PEC 237, que nos fala das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Na 237, Kardec pergunta aos espíritos: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha na terra? E os espíritos respondem: sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, os obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quando menos entraves tenha que vencer. Nosso comentário. O acervo de conhecimentos adquiridos pelos espíritos os acompanha nas dimensões extrafísicas, descortinando novos horizontes no campo da percepção psíquica, até então despercebido pelo homem que, prisioneiro do corpo de carne, não conseguia ver as realidades da vida espiritual e se deslumbra com um novo cenário agora à sua disposição. Na 238, Kardec pergunta aos espíritos: são ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? E os espíritos respondem a Kardec: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se os espíritos superiores sabem muito, os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Nosso comentário. Nenhum espírito, por mais evoluído que seja, possui conhecimentos ilimitados, porque essa é uma característica de Deus. Mas os espíritos evoluídos conhecem quase todos os assuntos, nas suas mínimas particularidades, e aqueles que são inferiores pouco conhecem sobre a vida e sobre a morte, e nenhuma informação podem dar como real, pois estariam sujeitos a erros e à desinformação que os envolve. Na pergunta 239, Kardec pergunta aos espíritos: conhece os espíritos o princípio das coisas? E os espíritos respondem: conforme a elevação e a pureza que hajam atingido, os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Nosso comentário. Isso fica restrito ao grau de elevação que ostentam. Os mais iluminados conhecem esses mistérios, mas os espíritos impuros nada sabem dos enigmas da natureza que os envolve e agem quase que instintivamente, sob as ordens e orientações dos mais evoluídos. Na pergunta 240, Kardec pergunta: a adoração, os espíritos a compreendem como nós? E os espíritos respondem: não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos vivem de longo tempo como os compreendemos. A duração, para eles, deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós, tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Nosso comentário. Esse é outro mistério que é vedado aos espíritos imperfeitos. E só mesmo espíritos de alta hierarquia espiritual podem avaliar datas ou épocas da humanidade, pois não passam essas informações porque dificilmente compreenderíamos essas coisas.
principalmente no estado até a qual evoluímos. Na 241, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? E os espíritos respondem a Kardec: do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, tudo apreciam, pois diversamente do modo por que os fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Nosso comentário. Depois da morte, o espírito continua com os mesmos conhecimentos que possuía aqui na Terra e vê o presente exatamente como nós, melhorando apenas a sua percepção quanto às realidades da vida, mas sem nenhuma mudança radical no seu estado evolutivo. O modo de vida no além é diferente, mas os objetivos de elevação são sempre os mesmos. Na pergunta 242, Kardec pergunta aos espíritos: como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? E os espíritos respondem: o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então, precisamente, o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos toda a inteligência, lembramos mesmo daquilo que se apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela própria criação. Nosso comentário. O conhecimento do passado é sempre restrito a quase todos os espíritos. E isso serve para que todos possam trabalhar e evoluir, sem que sejam incomodados por lembranças de vidas anteriores, que, se viessem à tona a qualquer momento, perturbariam quem está evoluindo. No entanto, em condições excepcionais, é dado ao espírito conhecer parte do seu passado. Assim, amigos queridos, agradecidos, pedimos permissão ao Pai para que possamos encerrar nosso estudo da noite de hoje, pedindo permissão que na próxima semana estaremos juntos, trabalhando e estudando a partir do número 243 da questão do Livro dos Espíritos. Que Deus nos ilumine, nos ampare, nos proteja. Encerramos assim com muita paz para todos. Graças a Deus.